Bom dia, irmãs, né? Engraçado que as mulheres procuram mais, né? As mulheres são mais dedicadas, né? Nós estamos aqui só um homem, né? E mais as mulheres, né? Mulheres valentes, mulheres guerreiras, né? E graças a Deus, né? Deus tem nos ungido, né? Com força, né? Tem nos dado sabedoria para conduzir a vida, conduzir a família, né? E a gente tem que glorificar a Deus, exaltar a Deus todos os dias, né? Agradecer por mais oportunidade que está nos dando, de estar aqui na presença dele. E essa melhor escolha que a gente poderia ter feito hoje é, desde cedo, né, buscar a presença dele, buscar o amor dele. Eu estava pensando, o que eu poderia falar no dia de hoje? Nós vamos participar e lembrar, né, do ato de amor dele. E também hoje é dia dos pais, né? Então eu estava pensando no amor de Deus, um amor incondicional, né? Um amor que a gente não tem noção, não tem mensura. Então eu queria falar um pouquinho do amor do pai, o amor do filho, né, que nós fomos alvos desse amor. E quando a gente entende, quando a gente compreende, eu sempre falo, né, que quando a pessoa para pensar no ato de amor de Cristo, que ela entende o sacrifício que foi feito por causa dela e por ela, não tem como ela não deixar que o amor de Deus venha mudar e transformar a vida dela, porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos envolve e nos faz querer transformar, mudar. Queria ver uma passagem com vocês, em Coríntios. Eu pensei em duas passagens, a oração de Jesus, que ele fez para os discípulos, que inclui nós hoje, mas eu quero falar do amor. 2 Coríntios 5. Hoje é dia da gente fazer memória dele, né? Então nós devemos lembrar. Nós somos alvos do amor de Deus, e para nós, humanos, que vivemos nesse mundo conturbado, é difícil entender e compreender a dimensão, a mensura desse amor, né? A gente não consegue entender, mas quando a gente entende esse processo, essa dimensão desse amor, não tem como esse amor não nos constranger, não transformar a nossa posição diante da vida e diante de Deus também. Nós somos alvos, um amor que nós não merecemos, mas Ele nos amou. Primeiro, 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso daqui é fato, que todos vamos comparecer diante de Deus. E nós vamos receber o que nós tivermos feito na carne, ou bem ou mal. É a recompensa. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de ouvir, de aprender e de nos posicionarmos. A gente tem que se posicionar na nossa vida. Bom, o Espírito Santo falou, abriu meu entendimento, eu compreendi, eu entendi. Por que não me entregar a esse amor, não procurar viver na presença dele? Porque eu sei que eu tenho uma esperança. A palavra de Deus nos dá uma esperança, nos dá uma esperança de desfrutarmos de um futuro certo. Nós não vemos Cristo, não convivemos com Ele, não tivemos a oportunidade de viver com Ele, de ver os milagres, né? Mas pela fé, hoje nós cremos nele, porque a palavra está escrita e nós decidimos, o Espírito Santo nos convenceu, ouvir, acreditar e nos posicionar nesse amor. Então a gente tem que, várias passagens falam que a gente tem que meditar no livro dessa lei. Para quê? Para que eu tenha todo o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Essa parte de meditar, de me entregar, de receber e de entregar, tudo é minha. Eu tenho uma participação direta. As pessoas acham assim, que eu vim para a igreja, eu vim para o evangelho, eu criei, então Deus tem que fazer tudo por mim. Não, eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um dever. Eu tenho um dever de me colocar nas mãos dele, e conforme o Espírito Santo me direciona, eu tenho que seguir o caminho que ele tem para mim, porque ele é o caminho, ele é a verdade que eu tenho que viver, e eu tenho uma esperança, que ele é a vida que eu tenho para receber. Amém? Bom, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós temos o dever, a responsabilidade de fazer a escolha certa, a escolha perfeita hoje. 5:15, não, 14, pensando 14. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 15.
E Ele morreu por todos, para que por os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo, não é o nosso caso, nós não conhecemos a Cristo, né? Conhecemos através da palavra pela fé. Segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo, porque ele já partiu, né? Ele já partiu, ele deu sua vida, ele cumpriu o propósito do Pai, que é o quê? Entregar-se a si mesmo. Ele foi o sacrifício que hoje nós temos a honra e o privilégio de desfrutar de uma esperança de ter uma vida com abundância, uma vida eterna. 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa parte aqui, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa parte eu associei a um chamado. Quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o chamado de Deus. Vinde, todos vós estáis cansados, carregados, eu vos aliviarei, para andar na presença dele. Eu comparei esse chamado aqui com o chamado de Abraão. Eu estava meditando a palavra, né? Quando Deus chama Abraão, sai dessa terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, para peregrinar com Deus, para andar na presença dele. E Abraão, como nós devemos fazer, ele obedeceu ao chamado de Deus. Ele deixou a família, deixou a terra dele, deixou a parentela, o conforto dele, e foi seguir a Jesus, a Deus, para uma terra que ele não sabia o que ia acontecer, mas ele confiava que Deus era com ele e poderia cuidar dele, né? O nosso chamado hoje não é diferente. Quando Deus nos chama, nos convida para estar na presença dele, nos chama para receber a salvação, para acreditar em Cristo e procurar seguir esse caminho, a mesma coisa nós temos que fazer, nós temos que renunciar à nossa vida, o nosso eu, o nosso ego, a nossa arrogância, tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida, que muitas vezes as pessoas são orgulhosas, né? Não, mas eu não mudo, né? Eu nasci assim, eu conheci assim, eu vou morrer assim. Pessoas assim que acham, sabem, né? E fica firme naquela posição. Não, a gente se arrisca, Deus nos chama como para andar com Ele. Nós largamos tudo e vamos caminhar com Ele. Isso é conversão, quando nós tomamos uma decisão, quando nós fazemos uma escolha e decidimos, é essa vida que eu quero. Embora eu não sei o que vai acontecer, teve problemas, teve lutas, teve atritos, teve confusão, mas ele estava ali firme seguindo a Deus, né? Obedecendo o chamado dele, indo para uma terra que ele não sabia, que ele não conhecia. E o mesmo Deus faz conosco hoje, Ele nos chama. Quando nós ouvimos o chamado dele, nós temos que tomar uma posição, temos que tomar uma decisão, temos que nos posicionar. Se eu vou seguir a Cristo, eu vou seguir o caminho, e eu tenho que viver a verdade da palavra de Deus. Eu tenho que renunciar a tudo que eu era, a tudo que eu tinha, a tudo que eu entendia, para o nova criatura é. Então eu tenho que ter essa confiança que Deus é por mim, e se Ele me chama e me convida, durante essa caminhada, Ele vai estar presente comigo, Ele vai estar me direcionando, Ele vai estar me protegendo, Ele vai estar me guiando, porque eu ouvi o chamado dele e eu estou obedecendo ao mandamento dele. É lógico que a gente erra, a gente falha, né? Mas nós temos o Espírito Santo que nos convence, né? Nos puxa a orelha de vez em quando, e a gente volta para o caminho, a gente volta, Pai, me perdoa, mas eu quero continuar no caminho. A nossa vida é uma caminhada, nós temos que procurar seguir esse caminho. Vamos aqui, continuar, no 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós hoje somos feitos justiça de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, nós entendemos que nós somos alvos do amor que nós não merecemos, nós entendemos a dimensão desse amor, e nós tomamos a nossa posição, nos posicionamos,
Então fazemos a nossa escolha de caminhar com Ele, renunciando o meu eu, mas vivendo para Ele e por Ele. A nossa caminhada aqui, muitas vezes, não é fácil. Aliás, não é fácil, como Abraão, né, fazendo comparativo. Quantas coisas aconteceram, quantas lutas ele teve, mulher que foi tentando ser assim, o rei querendo sediar a mulher dele, né, as caminhadas, as brigas dele com os pastores que tiveram que se separar, muita coisa. Foram, acho que eu estava ouvindo uma pregação ontem, foram acho que 25 anos depois do chamado dele, que ele caminhou com Deus até o cumprimento da promessa para o nascimento do filho, né? Ele tinha acho que 70 anos, foi com 90 anos que Deus se revelou a ele. Então, a gente caminha na incerteza, nós não sabemos, não conhecemos, mas nós confiamos que a palavra de Deus é verdade, que Deus falou que Ele vai estar conosco, igual Ele fala que Ele fez pecado por nós. Nós somos feitos justiça de Deus. Quando nós entendemos o propósito da salvação, o propósito do amor imerecido de Deus, nós reconhecemos e nós agradecemos, somos gratos por esse ato de amor. Deus tem também um compromisso com a gente. Quando a gente se compromete com Ele, Ele se compromete conosco. Mas tem muita gente que acha que vai para a igreja e tem que receber de Deus, porque Deus tem que me abençoar, porque eu estou indo na igreja, porque eu dou o dízimo, eu dou oferta, Deus tem que me prosperar. Na verdade não é assim. Deus quer ver a nossa fidelidade. As provas que Abraão teve que passar. Durante essa caminhada, ele passou por provas. A última que ele passou foi que Deus pediu o filho dele, né? E ele deu. Ele ia cumprir o que Deus pediu para ele. Entrega o teu filho, o teu único filho. O que era isso? Era uma prova. Se ele temia a Deus, se ele honrava a Deus, se ele respeitava a Deus, se ele amava a Deus, se ele obedecia a Deus. Ele estava provando a fé dele. E Deus nos prova também. Na nossa caminhada, na nossa vida, o que acontece no dia a dia, o que nos envolve, a família e tudo mais, trabalho, Deus está sempre nos provando. Provando se nós somos fiéis, se nós não vamos blasfemar, se nós não vamos murmurar, se nós vamos continuar acreditando nele, se nós vamos continuar buscando a ele, lançando, igual ele fala na palavra dele, lança as suas ansiedades, lança as suas preocupações, porque ele cuida de você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Tudo isso são coisas que nós recebemos, são o pão da vida que nós recebemos, e quando nós precisamos, estamos passando por um problema, o Espírito Santo nos lembra, e sobre essa palavra nós entramos na presença dele e oramos. Quando ele fala, apresenta as suas razões, para quê? Para que eu possa justificar você. Nós somos feitos justiça de Deus. Então nós temos que nos posicionar hoje na nossa vida, sabendo, reconhecendo o amor com que ele nos amou, a atitude do Pai de entregar o seu Filho para morrer por todo pecador, por toda a humanidade, por todos. Esse ato Jesus fez, e o amor do Filho, né, que se sujeitou ao propósito de Deus de dar a sua vida por todos. A graça, nós vemos hoje, nós vemos na época da graça, né? Esse amor, ele está extensivo, e o chamado é para todos, mas nem todos vão ouvir, porque nem todos estão dispostos a se submeter a, como Abraão, ouvir o chamado, deixar o conforto e seguir a Cristo. Mesmo sem saber o que vai acontecer na sua vida diante dele, o que está esperando por ele à frente, o caminho que ele vai ter que seguir, as lutas que ele vai ter que passar, porque Deus não nos prometeu que a gente terminar nessa vida, a gente teria bonança, teria vida fácil. Nada é fácil, é tudo com luta, com sacrifício. Tem até uma palavra que fala que o reino de Deus, ele é conquistado com luta, né? Com sangue, né? Então a gente, é um esforço nós temos que fazer. Nós temos esse compromisso, nós temos esse dever e essa responsabilidade. Ele não me chamou para viver na abundância, na vida abundante, mas para ser guerreira, para lutar, para continuar crendo, continuar acreditando, continuar confiando e seguindo em frente. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, mas está sempre me posicionando na palavra dele, anunciando o Evangelho, porque hoje ele nos fez, né, justiça, né? E hoje nós somos embaixadores da parte de Deus. Ele nos pôs aqui, ele nos fez compreender, nos fez entender, e nos dá esse entendimento e nos ensina para que a gente possa não só receber, mas dar e ser-nos dado. Aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos aprendido, nós temos que compartilhar, porque é o pão vivo que desceu do céu.
eu sempre falo que Deus tem um tratamento individual e pessoal para cada um. Cada ser é único. Cada pessoa tem uma luta, tem um problema, tem a sua batalha para receber, tem que pegar a sua carga e se continuar seguindo Jesus, né? E Deus sempre vai se revelar a nós de acordo com as nossas necessidades, aquilo que acontece na nossa vida, as lutas que vêm, as batalhas que vêm. Aí nós temos o pão que alimenta, não temos? Temos conhecido a palavra, temos conhecido a Cristo. O Espírito Santo que hoje está aqui nesse mundo, que habita no mundo, que Jesus Cristo nos deu, veio da parte dele, ele que nos convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo, ele vai nos lembrar daquela passagem, daquela história. Eu sempre falo que a Bíblia é um livro de histórias. Essas histórias estão sempre se repetindo. Vai mudar os personagens, vai mudar a época, vai mudar tudo. Mas as histórias dali, o Espírito Santo vai nos ensinar, nós vamos tirar lição daquela história para aplicar na nossa vida e para, nesse caminho, seguir e vencer, e prosperar e passar. Mas nós temos que priorizar, estar sempre na presença de Deus, buscando a Deus, tomando a nossa escolha, a escolha diária. A decisão é todos os dias eu tenho que tomar a decisão de aceitar Cristo. O que é aceitar Cristo? Jesus mandou fazer isso? Eu não quero, não é minha vontade, mas porque o Senhor mandou, eu vou fazer. O que ele falou quando eu falei assim, vai ao mar alto, e vai pescar? E que eles falaram para ele, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhando, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eles ouviram, obedeceram, lançaram a rede e tiveram uma grande pescaria. Então nós temos que aprender com esse espírito humilde, reconhecer o alvo do amor que sou eu. Eu sempre falo também que a gente tem que trazer a palavra de Deus, o ato de Deus para o nosso pessoal. Eu tenho que me incluir, eu tenho que receber e eu tenho que me posicionar. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus, porque eu sou um ser único e Ele quer se relacionar comigo diretamente. Essa escolha todos os dias eu tenho que fazer e você também na sua vida tem que fazer. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Eu não sei a vida que você tem, que você passa, mas Deus sabe. Então você tem que procurar se relacionar com Ele, buscar a presença dEle, estar na presença dEle, reconhecendo que você é alvo desse amor, esse amor que você não merecia, mas Ele te amou. Ele morreu por você, deu sua vida por você, e hoje Ele te convida para caminhar com Ele. Assim como Abraão deixou o seu conforto, a sua parentela, deixou tudo que ele conhecia e se aventurou no novo, no desconhecido, porque ouviu o chamado e obedeceu ao chamado. Nós temos que ter esse mesmo espírito de humildade diante dele, porque nós entendemos que nós somos alvos desse amor, ele nos chama e eu tenho essa posição, essa decisão de me entregar, me relacionar e seguir é minha e na sua vida é sua. E essa posição, essa decisão é todos os dias a diária. Porque cada dia, ele fala, basta cada dia o seu mal, né? Cada dia tem um mal, né? Tem uma luta, tem uma batalha que você precisa vencer. Mas eu tenho que estar consciente do meu lugar em Cristo. E quando eu recebi a Ele, Ele fez aquele que fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós, para que nele eu hoje fosse feita a justiça de Deus. Mas eu tenho, na minha vida hoje, não esperar receber, eu tenho que seguir, eu tenho que me aventurar, eu tenho que me decidir e eu tenho que resolver. Esse posicionamento, essa posição eu tenho que tomar na minha vida. E na sua vida você tem que tomar também, você tem que decidir o que eu quero. Hoje nós vamos fazer a memória dele, nós vamos lembrar o ato de amor dele. E eu estava pensando nisso aqui e pensei em falar também da oração de Jesus, que nós somos inclusos também. Mas depois, como hoje é dia dos pais, falar do amor. O amor com que Ele nos amou. E tem uma passagem que fala que Deus nos deu para Cristo. Quando você ouve o chamado, o Espírito Santo te desperta, você ouve, você toma a sua decisão de vir, não é você que está decidindo, é o Pai que está te convencendo e está te dando de presente para o Filho. Hoje nós temos um dono. Nós temos um Senhor que é o nosso Salvador e que cuida de nós. Então, eu estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo de uma proteção, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, eu prossigo a minha vida descansada e confiando que na minha vida Ele detém todo o controle, Ele cuida de mim e nenhum mal me sucede, praga alguma chega à minha casa. Por quê? Porque é a promessa dele.
E essa promessa, quando eu chego diante dele, no meu relacionamento diário com ele, eu tenho que estar sempre lembrando a ele: Senhor, está acontecendo isso, isso e isso na minha vida, mas eu tenho o Senhor como Senhor da minha vida. A tua palavra me promete isso, que nenhum mal me sucederá para não chegar na minha casa. Então, sobre a tua palavra eu oro neste momento, eu determino que todo mal saia da minha vida. Eu vou passar, mas o mal não vai me atingir. Eu vou vencer, porque a tua palavra diz que em ti eu sou mais do que vencedora. A tua palavra diz que aquele que é de Deus, o maligno não me toca. Está vindo esse mal aí, Senhor, mas não vai me tocar, porque existe uma promessa na tua palavra: aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar, não vai tocar em mim e não vai tocar na minha casa, porque é tu e a tua casa. Esse posicionamento nós temos que ter diariamente, porque a cada dia passa o seu mal, cada dia um dia novo, que a gente não sabe, nós não sabemos o dia de amanhã, nós nem sabemos se amanhã nós vamos acordar, porque até a nossa vida, o fôlego de vida é dele. Quando ele quiser tirar, ele tira. Então nós temos que reconhecer que nós precisamos e necessitamos dele. E quando eu entendo que eu sou alvo desse amor imerecido, que Jesus deu a vida por mim, ele se entregou por mim, e o Pai deu o Filho para que hoje eu pudesse estar aqui, eu pudesse ter uma esperança de vida e vida com abundância, eu tenho que ser grata, eu tenho que reconhecer e me posicionar na minha vida. Amém? Eu dei essa palavra na nossa meditação. Nós temos que estar sempre lembrando do amor de Deus. Nós somos alvos desse amor e temos que nos posicionar. A gente olha muito para a nossa vida, para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente quer conquistar e não conquista, para as lutas, batalha que está pesada, mas esquece de olhar para Cristo, que proporcionou para eu estar viva hoje. Mas você tem que continuar. A luta é sua, a batalha é sua. Vai, continua, eu sou contigo. Ele falou para Josué: vai, Moisés é morto, mas agora você vai conduzir esse povo. Vai, porque eu serei contigo. Seja ânimo, tenha ânimo, não temas, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu tenho que estar sempre lembrando dessas palavras, me posicionando na minha vida e sabendo que eu não estou só, mas que aquele que deu sua vida por mim tem uma garantia sobre a minha vida, e eu tenho o Espírito Santo garantido por Jesus, que caminha comigo todos os dias. É Ele que me convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Agradeço a oportunidade, agradeço as irmãs que ouviram, Agradeço a Deus que me proporcionou estar aqui para falar do amor dele, que nós não merecemos, mas que nós somos alvos desse amor. Agradeço cada oportunidade, porque tudo que acontece na nossa vida são oportunidades que Ele nos permite viver, nos permite passar para o propósito dele, que o propósito é sempre dele, mas é sempre de nos atrair para ele, que o amor de Deus, que o amor nos constrange. Eu falo aqui no 14, que o amor de Cristo nos constrange. Amém? Obrigada, Pai, pela tua palavra, obrigada pela tua presença, obrigada por cada oportunidade que o Senhor nos dá, que a tua palavra, a tua presença venha estar presente na vida de cada um aqui que está, Pai, também na vida dos seus familiares. Que essa palavra, meu Pai, no momento que a gente precisar, o Senhor, o teu Espírito Santo venha nos lembrar, e nessa palavra nós vamos nos firmar, nessa palavra nós vamos posicionar e nós vamos vencer, ter vitórias na nossa vida, mas sempre na tua presença, porque tu és Jesus, tu és o caminho que nós devemos seguir, tu és a verdade que nós temos que viver, e tu és a vida que nós temos para receber. Por isso agradecemos. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus, em nome de Jesus. Já vamos participar da ceia. Mas deixa eu ler aqui, pessoal, o versículo da ceia, em nome de Jesus, para nós participarmos e para nós orarmos em nome de Jesus. Amém? Aqui no livro de João, capítulo de número